Que privilégio de estar na presença do Senhor. E o privilégio é ainda maior pela essa oportunidade que o pastor nos deu para ministrar a palavra do Senhor. Eu agradeço aos nossos líderes e eu fico muito feliz porque quando nós temos a oportunidade de ministrar, de falar ao povo de Deus, esse é um grande privilégio. E hoje eu tenho certeza que Deus vai falar a seu coração. Ninguém vai sair como entrou. E esse ano é o ano da provisão celestial. E você vai sair hoje, vai sair cheio da provisão do Senhor. E a provisão que o Senhor tem para nós esta noite é a provisão de fé. Diga comigo, provisão de fé. Glória a Deus. Hoje eu vou ministrar sobre esse tema. Eu vou falar sobre fé. A fé é um elemento muito importante na vida cristã. Até a palavra do Senhor diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, a fé é muito importante para que todos os cristãos possam fazer crescer na vida deles. E hoje eu vou falar sobre a fé verdadeira. Mas antes de falar dessa fé, eu vou explicar para você 3 tipos de fé que não devemos ter. Eu vou prestar muita atenção, porque antes de falar sobre a fé autêntica, a fé verdadeira, eu vou falar sobre 3 tipos de fé que nós, como cristãos, devemos evitar, porque essas fés não são tão suficientes para a nossa caminhada cristã. Eu vou rapidamente falar sobre a primeira fé. A primeira fé é a fé intelectual. O que é a fé intelectual? A fé intelectual é uma fé baseada só no conhecimento. A pessoa sabe da palavra, ele sabe até a Bíblia do cabo a rabo, mas esse conhecimento não traz a transformação que deveria gerar na vida dessa pessoa. Não sei se você já se deparou com algumas pessoas no seu trabalho ou na sua empresa. Essa pessoa conhece tanto a palavra do Senhor, quando você pergunta a ele: você é cristão? Ele fala: não, eu não sou cristão, só conheço a palavra. Ou seja, a pessoa só tem uma fé intelectual. Ele sabe a Bíblia, mas ele ainda não é salvo. E a Bíblia nos relata a história de alguém que tinha uma fé intelectual. Essa pessoa era Nicodemos. No livro de João, capítulo 3, o versículo 2, a Bíblia explica que o Nicodemo, ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Ele diz: mestre, sabemos. Hoje eu vou falar um pouco de grego com vocês, porque a palavra saber, utilizado aqui, em grego, existe 2 formas de dizer saber, de dizer que você conhece uma coisa. A primeira forma é ginosko, que é saber, mas existe outra palavra que é eidos. Só que essas 2 palavras não têm a mesma força, o mesmo peso. Quando uma pessoa conhece, sabe algo com muita certitude, com muita certeza, ele usa a palavra eidos. E é essa palavra que o Nicodemos acaba de usar. Ele fala: mestre, sabemos com muita convicção que você é mestre, que você vem da parte do Senhor. Mas na parte da frente você vai ver que Jesus vai dizer: se você não nasceu de novo, você não é digno. Ou seja, ele sabia a palavra, mas ele não era salvo ainda. Ele tinha apenas a fé intelectual.
E nós não vamos ter essa provisão de fé. E por que não devemos ter essa fé, meus irmãos? Porque essa fé, até o próprio Satanás tem essa fé. O próprio demônio tem essa fé. Não sei se vocês sabiam que o Satanás tinha fé. Eu vou na palavra, não sou eu. Vamos no livro de Tiago 2, versículo 19. A Bíblia diz assim: você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Os demônios têm fé, eles conhecem a Deus, eles conhecem a palavra. Mas essa fé não é suficiente para mudar a natureza deles. Eles vão seguir sendo demônios, eles sempre vão ser destinados no lugar que é designado para eles. Essa é a fé intelectual. Uma fé que é baseada somente nas informações da palavra do Senhor. É por isso, meus irmãos, é bom não cultivar essa fé intelectual. Porque tem muitas pessoas que vêm nos cultos, ficam muito felizes pelas palavras, eles ficam felizes pelas informações recebidas nos cultos, mas no seu dia a dia não vive a palavra. É por isso, vou dar uma dica para vocês. Em cada culto que você chega, sempre peça ao Senhor uma palavra para não somente aprender e aplicar. Sempre busca ver como você pode aplicar as palavras que o pastor ministra no domingo. O seu líder ministra. Sempre busca ver como você pode aplicar e viver aquela palavra. Eu declaro que vocês vão viver a palavra do Senhor. A segunda fé que devemos evitar, que não é suficiente, é a fé temporária. Essa fé é uma fé, não sei se essa expressão existe em português. Essa fé é um fogo na palha. Entendem? Fogo de palha. No início, bem quente, só que depois apaga. A Bíblia explica, Jesus explica, aliás, numa parábola do semeador, ele explica claramente o que é essa fé temporária. Lucas 8, 13 diz assim. Essa é a parábola do semeador. Todo mundo é cristão, todo mundo sabe dessa parábola. E o versículo 13 diz assim: as que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem, têm fé durante algum tempo. Isso é a fé temporária. Mas desistem na hora da provação. Existem muitas pessoas que até recebem a Jesus Cristo. Eles creem na palavra do Senhor. Mas quando os momentos difíceis aparecem, desistem. Quando o desemprego aparece, desistem. Quando o problema aparece no casamento, desistem. Os seus comportamentos mudam drasticamente na hora da provação, na hora das tentações. Essa é a fé temporária. O pastor ministrou nesse domingo uma palavra que eu fiquei muito feliz ao ouvir, quando o pastor falou que a palavra de Deus é como combustível que abastece a nossa fé. Se você não quer ter essa fé temporária, você precisa abraçar a palavra do Senhor. Você precisa amar a palavra do Senhor. É por isso que Davi deu uma dica bem legal em Salmo 119, 11. Ele falou assim: guardei no coração a tua palavra, para quê? Para não pecar, para não cair na tentação. Quando você percebe que os momentos difíceis querem te sucumbir, quer acabar com você, medita na palavra do Senhor. Segunda-feira, medita.
terça, todos os dias, medita na palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor nos protege, nos dá uma fé forte, uma fé robusta. Como o pastor diz, a palavra de Deus é o combustível. Não existe cristão que não gosta da palavra do Senhor. Como você é cristão e não está lendo a palavra do Senhor, não sabe a palavra do Senhor. E mais frente você vai ver que a palavra do Senhor é o livro que tem todas as promessas para suas vidas. Quando você não sabe da palavra, você está desperdiçando as promessas que Deus tem para a sua vida. Devemos amar a palavra do Senhor. E quando meditamos a palavra dia e noite, essa palavra vai nos proteger na hora da tentação. Quando um momento difícil vai aparecer, você vai lembrar da palavra do Senhor. Eu declaro que Deus vai te proteger no momento da provação. Eu declaro que Deus vai te proteger na hora das tentações. Porque você vai meditar a palavra do Senhor dia e noite. E o terceiro tipo de fé que devemos evitar, na verdade, essa fé não é tão ruim, é uma fé milagrosa. Essa fé é uma fé suficientemente poderosa para receber milagres. Essa fé em si não é tão ruim, mas o problema é quando você só fica nessa fé. Quando você só tem essa fé milagrosa. Porque o milagre é um dom, é uma graça muito importante, mas não é suficiente para transformar nossas vidas. E tem uma história que Jesus contou no livro de Lucas 10, versículo 17. Essa história explicou como Jesus enviou os seus discípulos para... Vamos ver o que diz a palavra. Lucas 10, 17. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Se você leu o contexto dessa história, você vai ver que no meio desses discípulos, o Judas estava ali também. E a Bíblia diz que o Judas é o filho da perdição. Ou seja, Judas, ele recebeu poder. Quando Jesus mandou seus discípulos, ele começou a realizar milagres também. Mas esse poder que ele recebeu não foi suficientemente forte para que ele viva uma vida pura, uma vida longe dos roubos, até ele perder a sua alma. Ou seja, essa fé milagrosa não é suficiente, meus irmãos. Devemos ir mais além. E eu vou dizer uma coisa. Tem pessoas que podem estar realizando grandes milagres e no último dia Deus fala que eu não te conheço. A palavra do Senhor relata isso. Tem pessoas que vão dizer: Senhor, eu realizei milagre no teu nome. E o Senhor vai dizer: eu não te conheço. Ou seja, o milagre, embora seja um dom, uma graça importante na vida do cristão, mas não é suficiente. A nossa fé precisa de mais profundeza. A nossa fé precisa mais profundeza do que a intelectualidade, mais profundeza do que os milagres, mais profundeza do que algo passageiro. E esta noite eu vou falar dessa fé verdadeira que devemos cultivar. Agora vamos começar. A fé verdadeira, a fé autêntica. E existe um livro da palavra que explica melhor a definição dessa fé. É o livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1.
Hebreus capítulo 11 diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ora, a fé é a certeza. Diga comigo, certeza. Diga mais uma vez, certeza. A fé é a certeza. Eu vou estudar um pouco de grego com vocês novamente. Eu sou pregador estrangeiro, vamos falar outro idioma também, né? A palavra usada aqui, porque a Bíblia foi originalmente escrito em grego, então tem algumas palavras, quando você vai na raiz, você entende melhor o que quer dizer. E hoje você vai receber uma explicação que vai te dar uma provisão de fé poderosa. A palavra certeza usada aqui é uma palavra em grego que significa hipostasis. Hipostasis vem de duas palavras, hipo, que significa debaixo, estasis significa suporte, algo que suporta. Ou seja, hipostasis em grego é algo que se coloca debaixo para dar suporte. Vou dar um exemplo. Em grego, os gregos veem essa cadeira, eles dizem que essa cadeira tem 4 hipóstases. Ou seja, 4 suportes. Essa é a palavra hipóstasis. Só que com o tempo, essa palavra passa a ter um significado, um sentido mais metafórico. E chega a significar um documento legal que é apresentado para dar suporte a uma declaração. Ou seja, vou dar um exemplo. Você pode ir no mercado e comprou um item e alguém pergunta para você: como você pode me provar que o que você comprou é de você? Ele apresenta o hipóstasis, ou seja, em português, o recibo. Então, o hipóstasis vem a significar um documento legal de algo que você comprou. Se você comprou uma casa, o papel dessa casa é o hipóstasis. E a palavra que é usada aqui, meus amados, quando a Bíblia diz que a fé é a certeza, ou seja, a fé é o hipóstasis. A fé é o documento legal das bênçãos que você está recebendo em Deus. A fé é o documento legal. Quando você tem uma propriedade, o que te dá legalidade a essa propriedade é o documento. Alguém pode morar em uma casa, mas não é dono. Mas alguém pode não morar na casa. Alguém pode estar morando bem longe no Japão. Eu posso possuir uma casa lá no Haiti, mas eu não estou morando nessa casa. Mas se eu tenho o documento, em qualquer momento eu posso reclamar essa casa e morar novamente na minha casa. Ou seja, quando a palavra de Deus diz que a fé é um documento das coisas que estamos esperando, ou seja, a certeza das coisas que não vemos, isso significa que tem muitas coisas que pertencem a você. Você já tem o documento. Tem cura que você está esperando, você ainda está vivendo doente, mas você já tem o documento dessa doença. Tem coisa que você está esperando em Deus, mas você já tem o documento. Você pode ainda não ver a materialização dessa bênção, dessa promessa, mas se você tem o documento, já você tem essa bênção. Essa é a fé verdadeira. E eu declaro que Deus vai liberar muitos documentos a você este ano. Muitos documentos vão ser liberados sobre sua vida, sobre sua família, em nome de Jesus.
É por isso que ninguém entende pessoas que têm fé. Ninguém entende a alegria das pessoas que têm fé. Ninguém entende como esse cara, ele, mesmo nas dificuldades, ele ainda está louvando ao Senhor. Não entende. É porque ele tem o documento. Eu posso não ter a riqueza que eu preciso, mas se eu tenho o documento de que Deus me prometeu que eu vou viver uma vida abundante, esse documento me dá a legalidade para viver como pessoa rica. Essa é a fé. E tem uma história que nos explica claramente o comportamento das pessoas que têm a fé verdadeira. É a história de Abraão. No livro de Romanos, eu vou mostrar algo para vocês. Você vai ver que realmente, quem tem fé, as pessoas não entendem, parecem loucos. É loucura. Mas a palavra de Deus diz que o evangelho é loucura para os ímpios, mas para nós é poder de Deus. O que é loucura para as pessoas, para nós, tem outro significado. Romanos 4:18. Veja comigo a história de Abraão. Romanos 4:18. Abraão, contra toda a esperança, em esperança, creu. Não sei se o meu português está muito bom, mas aí estou vendo que não tinha esperança, mas ainda assim ele creu. Contra toda a esperança, mas ele creu. Ou seja, ninguém esperava, ninguém acreditava mais. Não sei o que você tem esta noite, ninguém está acreditando mais. Mas você precisa ter o mesmo comportamento do Abraão, crer contra toda a esperança. Se você não conheceu a história de Abraão, ele estava esperando uma promessa do Senhor. Essa promessa, ele tinha uns 75 anos quando ele recebeu a promessa de ter um filho. Ele esperou contra toda a esperança, tornando assim pai de muitas nações. Abraão não esperou um ano para receber esse filho. Uma promessa foi liberada. Uma palavra foi liberada. Ou seja, o documento foi liberado. Mas ele esperou. Mas veja quanto tempo ele esperou. Ele não esperou um ano. Ele não esperou 2 anos, nem 10 anos. Ele esperou 20, 21. Mas, olha o que diz a palavra do Senhor. Mais para frente. Sim, o versículo 19. Sim, se enfraquecer na fé. Sim, se enfraquecer na fé. Mesmo assim, o versículo 20, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus. Não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus. Esse é o comportamento das pessoas que têm fé. Esse é o comportamento das pessoas que têm posse do seu documento. Que promessa a Deus? Que promessa o seu líder, que palavra o seu líder liberou sobre sua vida? Alguém tem alguma promessa sobre sua vida? Então, se você tem essa promessa, você tem o documento, é só esperar. Só esperar. Mas veja mais o comportamento de Abraão. Esse comportamento vai nos inspirar. Ele falou assim, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Foi fortalecido em sua fé e deu glória a
Deus. Um ano passou, ele tinha essa promessa. Quando um ano passou, não cumpriu a promessa, o que ele fez? Glória a Deus. Quando 2 anos passou, o que ele fez? Quando 5 anos passou, o que ele fez? 10 anos, 20 anos, 25 anos, dando glória a Deus. Olha, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. 25 anos esperando e dando glória a Deus a cada dia. Esse é um segredo bem importante para a vida cristã. Uma vida de adoração. A palavra de Deus diz assim: o Senhor busca adoradores. Se você quer que Deus saia do seu trono e entre na sua casa, e entra no seu bairro, e entra na sua cidade, começa a adorar ao Senhor, porque o Senhor busca adoradores. Se alguém ainda não entende o poder desse documento que você tem, eu vou dar mais um exemplo para vocês para finalizar. Você pode possuir um carro. Você comprou o seu carro. Mas alguém rouba esse carro. Alguém pode estar dirigindo o seu carro em outro lugar. Vamos imaginar, a polícia detém esse ladrão e você apresenta na delegacia. O ladrão começa a dizer: não, esse carro é meu, é meu. Mas você chega na delegacia e tira a sua carteira e fala, ele diz que o carro é dele, mas você tira a sua carteira, você fala: ei, policial, esse é o meu documento. Esse é o documento. O que eu quero dizer para vocês: tem muitas pessoas que têm as suas bênçãos roubadas. Tem pessoas que estão, às vezes, desfrutando as bênçãos que pertencem a você. Você sabe por que eles ainda estão desfrutando? Porque você ainda não tira o seu documento. Porque você não usa essa fé que você tem a seu favor para desfrutar essa bênção que Deus tem para você. Deus prometeu muitas coisas boas para você. Muitas coisas, muitas promessas que Deus tem para você. Mas você ainda não está desfrutando. Porque não sabe que tem esse documento. Porque você não está usufruindo essa fé verdadeira. Porque você não entende que essas bênçãos te pertencem. Nós, a palavra do Senhor diz que somos reis e sacerdotes. Reis e sacerdotes. Mas muitos cristãos cometeram esse erro. Eles só se comportam como sacerdote. Vou explicar para vocês. O sacerdote, ele entra na presença de Deus, ele pede e recebe as bênçãos, a unção de Deus. Quando você entra na presença de Deus, entra como sacerdote, mas só que você precisa sair da presença do Senhor como rei. Vou explicar para vocês. O rei, ele não pede. O rei não pede, ele fala. O rei não pede, ele reclama. O rei não pede, ele ordena. Tem muitas coisas que Deus já tem para a sua vida, mas pelo fato de você não estar reclamando, pelo fato de você não estar falando e não desfruta dessa bênção. Tem cura, tem doença que está na sua família. Chegou o momento para você falar e dizer: doença, você não tem lugar na minha casa. Porque eu tenho documento
da cura para a minha vida. Esterilidade, muitas vezes a Sara tinha esterilidade, mas o Senhor tinha prometido filhos para eles. Mas Abraão, com fé, com esse documento, ele reclamou essas bênçãos. Quando recebemos a Jesus Cristo, meus amados, quando recebemos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós temos direito legal a todas as promessas de Deus que estão na palavra do Senhor. Existem muitas promessas para nossas vidas. É por isso que no início eu falei que é importante ler a palavra, saber os documentos, saber o que Deus tem para nossas vidas de direito. Quando nós recebemos a Jesus, as promessas de Deus na palavra pertencem a nós. Eu quero dizer para você, se você estiver esperando curas, tem um texto no Isaías que diz assim: Jesus levou sobre si as nossas enfermidades. Quando você sabe dessa verdade, quando você toma posse dessa verdade, você tem imediatamente o documento legal dessa cura. Se você estiver esperando filhos, o livro de Salmo 127 diz que os filhos são heranças do Senhor. Então, a palavra do Senhor declara que os filhos são herança, então eu tomo posse. Se você estiver esperando prosperidade na mão do Senhor, a palavra do Senhor diz, ou seja, tem um documento aqui que diz no Jeremias 29:11 que os planos, pois eu sei os planos que eu tenho para você, planos de fazê-lo prosperar. Se você estiver esperando uma boa esposa, um bom esposo, a palavra de Deus diz, não é bom que o homem esteja só. Então, já que a palavra fala, recebe essa palavra. Se tudo estiver dando ruim na sua vida, Isaías 1:19 diz assim: se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. O Senhor vai fazer que você coma os melhores frutos dessa terra esse ano. Você vai viver o ano da provisão. Se você toma posse, fica de pé e dá o seu melhor aplauso ao Senhor, porque Ele merece a glória. Comece a agradecer, comece a adorar ao Senhor, porque, aleluia, Tu és digno, Senhor. Obrigado, papai. Obrigado, Senhor. Obrigado, papai. Sim, Senhor. Aleluia. Fecha os seus olhos agora. Começa a agradecer ao Senhor por algo que já pertence a você. Não sei o que você está esperando em Deus, mas hoje, a palavra do Senhor nos revela que já temos direito. Não estamos desfrutando ainda porque não tomamos posse. E esse ano, que é o ano da provisão, muitos tipos de provisão vão ser liberadas neste lugar. Pai, nós te agradecemos. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos, Senhor, que o Senhor já preparou para nós. Em Jesus Cristo, Jesus morreu na cruz para que possamos ter direito novamente às promessas do Senhor. Muito obrigado, porque eu vejo muitos documentos sendo liberados nesse lugar. Muito obrigado, Senhor, porque a igreja está tendo ousadia para reclamar, para repreender o devorador, porque o inimigo vem para matar, roubar e destruir, mas o Senhor vem para que tenhamos vida e vida em abundância. Chegou o tempo para que possamos, Senhor. Muito obrigado, Pai,
porque vamos viver as promessas do Senhor. Vamos viver todas as promessas do Senhor. Dá-nos um coração, Senhor, humilde, disposto a te obedecer. Um coração humilde, disposto a te obedecer. E a nossa vida será um instrumento para glorificar o teu santo nome. Nós te agradecemos com gratidão. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia.